E hoje, um ano depois, qual o balanço do conflito entre Rússia e Ucrânia? Será que os preços dos grãos e dos insumos já voltaram a patamares pré-guerra? Qual o cenário que se apresenta daqui para frente? A partir de hoje, vamos trazer aqui no RN entrevistas especiais para analisar os impactos desse conflito no mercado internacional de grãos, no fornecimento de fertilizantes e na economia mundial como um todo. Começamos com o próprio Rafael Mandarino, que volta ao RN depois de um ano para atualizar como está o mercado de grãos e se os preços já voltaram aos patamares pré-guerra. Acompanhe. Depois que o primeiro míssil russo atingiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, os preços das principais commodities registraram altas expressivas na primeira semana no mercado internacional. Para falar de milho primeiro, semanalmente, quando a gente olha da semana do dia 20, né, do 2, para a semana do dia 27 do 2, o preço sai da casa dos 6,57 mais ou menos, e ele sobe para algo em torno de 7,6 dólares o bushel, né? Chegou a bater 8 dólares na sua máxima, né? Então, uma subida aí acima de 15%. Quando eu olho para o trigo, foi uma subida astronômica, né, de quase 60%. O mundo imediatamente começa a se questionar o tamanho de safra, também acabou impactando outras commodities, no caso a soja também teve aí uma subida repentina aí de 5,5%. Rafael Mandarino diz que não se tem dados sobre quanto a guerra afetou a agricultura da Ucrânia, mas é possível ter uma ideia pelo impacto no PIB ucraniano em 2022. Quando a gente pega dados aí do Banco Mundial, eles estimam que o PIB, o Produto Interno Bruto da Ucrânia, ele caiu entre 21 e 22, algo em torno de 20%. Né? E, obviamente, também foi afetada, e essa próxima safra também tem um grande questionamento em quais insumos, qual área, né? E, obviamente, os danos, né? Minas, nas regiões ali, nos campos, nas instalações, nos equipamentos, nos maquinários, tudo isso vai ser contabilizado ao longo de 2023 em conjunto, né? E hoje, um ano depois, será que os preços já voltaram aos patamares pré-guerra? Milho, a gente está, vamos colocar antes do conflito, né? A gente está em níveis um pouco acima, né? Algo em torno de 2, 3% acima do preço do que a gente tinha na semana anterior à invasão. O trigo, a gente estaria trabalhando do período do conflito, eu estaria agora da máxima, no ponto máximo, naquela subida de 60% que a gente teve de uma semana para outra. Hoje eu estaria com a precificação, comparando ali na semana do dia 27/2, com 45% mais barato. E para a soja, a gente está algo em torno de 3,2% abaixo do período anterior ao conflito. Segundo o analista, a tendência nos próximos meses é de queda nos preços, principalmente soja e milho. A soja, a gente está olhando para um cenário que vai chegar muita soja junto agora, né, principalmente nesse período de 20 de fevereiro a 15 de março. Isso, obviamente, com um tamanho de safra de 150 acima, né, 150 milhões de toneladas acima, faz uma pressão muito forte no mercado. E Chicago, para contratos mais longos, já pensando na safra deles lá em novembro, já está precificando abaixo dos 14. No caso do milho, a gente tem uma projeção também de 125, próximo aí de 125 milhões de toneladas. A gente tem um patamar interessante aí também para, mesmo que com uma exportação mais aquecida, ter uma queda, um ajuste nesses preços, né? Estamos baixistas pensando em soja e milho. É impossível prever quanto tempo vai levar o conflito, mas o analista da AG Resource acredita que a produção de alimentos e de insumos dos dois países vai continuar sendo exportado. De alguma forma, Rússia e Ucrânia se adaptaram ou se acostumaram com a guerra. O mundo acostumou, na verdade não é nem lá, né? O mundo tem aí já um desenho de uma continuidade. A gente vinha já falando de que se esticaria esse conflito até 2023 e pelos últimos andares aí dos movimentos, a gente deve ter esse conflito sendo postergado ainda mais. Mesmo que o conflito continue, muita coisa já está entendida, o corredor agora está sendo negociado por um período, né, de mais um ano, né, está se pedindo uma inclusão de novos portos nesse acordo. Quando a gente compara ano a ano, esse ano a Europa projeta um clima melhor, Estados Unidos um clima melhor, né, e a gente deve ter uma produção
que compensa, né, em função das perdas do ano passado para esse ano.